Olá, abençoados! Hoje eu estou aqui com a Ana e vamos conhecer um pouquinho da história dela. Ô, Ana, fala pra gente, qual é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula. A gente sempre começa com uma pergunta assim bem básica. O que trouxe você para os Estados Unidos? Tipo assim, qual foi a sua inspiração? Qual foi o seu sonho? O que te motivou a estar aqui? Olha, foram vários fatores, né? O Brasil já não vinha bem um bom tempo e eu tinha a oportunidade de vir para cá e exercer minha profissão aqui, ser enfermeira. Eu já tinha conhecido algumas enfermeiras que já estavam aqui, já estavam no processo e elas me orientaram o que eu deveria fazer. Isso é muito bom, quando a gente encontra alguém que está disposto a ajudar a gente, né? Sim. E você teve um apoio, no caso delas, para você estar aqui, tipo, para chegar até aqui, ou foi mais só o lado profissional que elas te ajudaram? Não, elas me ajudaram só no lado profissional. Eu fiquei em oração lá no Brasil, né? Apresentando a Deus para vir. Minha irmã já estava aqui, então o apoio que eu tive realmente foi da minha irmã. A minha irmã me ajudou muito, recebeu a mim e minha família na casa dela. Que bênção, isso é muito bom. E de onde vem esse sotaque tão lindo assim? Pernambuco, eu sou de Recife, Pernambuco. Uau, é a primeira pessoa que eu conheço de Pernambuco. Que bom. Que legal. Porque isso realmente, de fato, existem poucas pessoas de Pernambuco aqui. Sim, aqui no É uma mundo, terra... né? Porque quem toma conta da imigração, vamos dizer assim, dos imigrantes é mineiro, né? Mineiro toma conta de tudo. Eu até costumo falar que é um privilégio, né? Ser pernambucano e nordestina. Então, assim, nós vivemos e crescemos, né? Nos criamos na praia. Que delícia. Então é um litoral lindo. Sim. Né? Então, assim, realmente, sair de lá e vir pro frio acho que por isso que são poucos que tem coragem, nordestinos e pernambucanos que tem aqui. Ai, que legal. E como é que foi o processo, assim, para você conseguir o seu visto? Foi fácil? Sim, foi fácil. Lá em Recife tem uma sede de vistos, né, da imigração e não, assim, no meio em que eu vivia, amigos, familiares, ninguém nunca teve problema em relação ao visto. Inclusive, a primeira vinda para cá, eu tinha 13 anos, foi meu primeiro visto. Eu vim com 13 anos e sempre vinha, todos os anos. Só para passear, no caso, né? Para passear, voltar. Teve também comemoração da minha irmã, aniversário de 15 anos dela, eu vim também com ela, minha mãe veio junto, a gente sempre vinha. Ai, que bom, então você já conhecia aqui antes de vir, não caiu de paraquedas, vamos dizer assim, né? Nós já conhecíamos, e era um lugar que eu amava muito. E quando você vinha passear, você vinha assim por você já tinha vindo para Massachusetts ou era para outros lugares? Outros lugares, Massachusetts eu vim pela primeira vez conhecer em 2017, visitei minha irmã. E a gente meio que veio também conhecer o lugar, né, para decidir. Para conhecer a região, pesquisar. Aí foi quando em 2018 nós viemos. 2018 foi logo, um pouquinho antes da pandemia, no caso, né? Isso, antes da pandemia. E tipo assim, quando você chegou aqui, igual você falou que veio com o sonho de exercer a sua profissão, como que foi esse processo? Você conseguiu? Você está conseguindo exercer essa profissão? Conta pra gente esse processo. No início não foi fácil, né? Foi um processo bem difícil, porque no meio do caminho eu tive situações, né? Eu cheguei, minha mãe estava conosco e ela passou mal, foi na emergência e descobriu que ela estava com leucemia. Meu Deus! E tinham 3 semanas que eu estava aqui, que eu tinha chegado. Então, assim, eu tive que parar tudo, né, pra ir com ela para Boston. Ela ficou internada, o tratamento foi iniciado, mas com uns 2 meses, mais ou menos, depois, a médica veio com o diagnóstico terminal dela. Oh, meu Deus! Que ela era uma paciente terminal e que ela tinha de 1 mês a 6 meses de vida. Nossa! Então, assim, foi bem difícil, praticamente o tempo que eu tenho de América, né, vivendo aqui, eu tenho a minha mãe falecida. E Deus tem a forma dele, né, de trabalhar, capacitar cada pessoa e trabalhar cada pessoa. E nessa perda, sabe, nessa dor, no início não foi fácil entender, né, o que é que Deus estava querendo ali. Mas eu tive uma grande lição do Senhor e eu sempre compartilho com as pessoas, é sobre a gente ser grato ao Senhor, independente da situação, sabe? Reconhecer a soberania dele. Naquele momento, uma das lições que o Senhor me deu, assim, uma das coisas que eu aprendi foi ter gratidão no não de Deus, ter gratidão na dor,
ser grato e reconhecer a soberania dele, porque assim, Deus sabe todas as coisas. Sim. Ele tem o plano, né, no dia que a gente vai nascer, no dia que a gente vai morrer. Então, quem sou eu para questionar o plano que Deus tinha para a vida da minha mãe? É difícil, Com né? certeza. A gente sofre, muita dor, assim, perder alguém que a gente ama tanto. Minha mãe era uma pessoa que eu tinha muita ligação, amava muito ela. E assim, oramos muito, sabe, para a cura dela. Eu fiquei em oração, toda a família, minha irmã, os pastores do Brasil, os pastores aqui. Mas infelizmente nossas orações, né, assim, não foram respondidas, porque é como eu falei, né, Deus tem um plano para cada pessoa. Sim. E o maior ganho que eu tive em tudo isso que eu passei foi reconhecer a soberania dele, ser grata a ele, independente do que aconteça. E parece estranho falar isso, mas eu sou muito grata ao Senhor por esse ensinamento, porque a partir daquele momento, a partir daquele ano, né, que foi 2018, daquele ano pra cá, daquele dia em que eu ouvi Deus falar comigo, sabe, eu tava bem triste nesse dia, chorando muito, sem entender o porquê de tudo isso. Como assim, Senhor, eu saí do meu país, né? Perder minha mãe num país diferente. Pedi demissão de um emprego lá. Eu tinha um bom emprego lá no Brasil, ganhava bem como enfermeira lá. Eu era coordenadora de uma emergência, UPA. E eu vim com planos realmente de começar aqui na minha trajetória como enfermeira. E eu fiquei sem entender, questionando Deus, como assim, diante de tudo isso, deixei lá, né, o meu bom emprego, pedi demissão, saí do meu país, vim para um novo país, uma nova língua, onde o início todo mundo sabe, todo imigrante, né, que vem, sabe como é difícil o início, e de início eu vivenciar um luto, eu realmente estava assim, meio, posso usar a palavra revoltada. É meio que dá para perder o chão, né? Perder o chão, e sem entender o porquê, né, que tudo isso estava acontecendo. E foi num dia que eu estava assim, bem abalada, e eu ouvi Deus falar comigo. Uau. Em voz audível ou de outra era maneira? como se eu tivesse saído de onde eu estava assim, bem mal, estava na sala, no sofá, eu estava sozinha nesse dia em casa, os filhos tinham ido para a escola e meu marido tinha saído. E eu estava no sofá, assim, muito ainda em depressão, né, acho que tinha quase um mês que ela tinha falecido. E eu ainda não tinha conseguido me recompor, voltar à minha rotina. Poucos dias, né, pra conseguir. E parece que eu saí dali da sala e fui para um outro ambiente e eu ouvi uma voz que ecoava, assim, uma voz do longe, como se fosse um eco. Eu estou ensinando você a ser grata na dor. Meu Deus. E a partir daquele dia, assim, naquele momento eu comecei a vir à minha memória coisas que eu não estava enxergando, como assim, nossa, eu tive a oportunidade de dar oportunidade para minha mãe. De se tratar num lugar assim, né, que tem reconhecimento mundial. Ela se tratou no Dana-Farber, que é o maior centro de oncologia do mundo. Eu tive a oportunidade de estar com ela, de me despedir, de dar banho, de cuidar, de fazer tudo que ela precisava. Então, assim, eu comecei ali a reconhecer, achar gratidão em coisas que eu não estava enxergando como gratidão. Que é quase impossível um ser humano, no seu estado natural, conseguir enxergar, né? Sim, é muito difícil. E ali foi a grande lição que eu tive para minha vida e levo até hoje. É ser grata na dor, ser grata no nome de Deus, tá? E vivenciar, né, as etapas de vida de um paciente terminal. Tinha que ser sua mãe. Que hoje eu entendo o porquê de tudo isso, sabe? Eu acho que Deus tem um grande propósito para mim aqui nesse lugar. Amém. De cuidar dos pacientes terminais, sabe? Não era uma área que eu pensava em seguir aqui, logo quando eu cheguei. Mas por toda a experiência que eu vivi com a minha mãe, né, do paciente terminal, vivenciar todas as etapas do fim da vida, poder cuidar dela no fim de vida, no banho, no toque, sabe, no listen, que eles chamam aqui active listen, você ouvir aquele paciente nos últimos dias. Na verdade, é o paciente que mais precisa do nosso cuidado, é esse que está morrendo. Sim. Ele é o que mais precisa. E eu reconheço que Deus, ele tem a forma dele de trabalhar e capacitar a gente, sabe? Por mais que doa. Por mais que doa, por mais que seja difícil entender o porquê de responder uma oração, né? De cura, que foi o que a gente tinha pedido em oração o tempo inteiro. Traz a cura, Senhor, traz a cura. E a resposta é ser não e vivenciar esse luto. Então, assim, eu sou, pode ser até algumas pessoas não entenderem, mas eu sou grata a Deus por esse ensinamento, sabe?
Sim, porque foi um ensinamento que te trouxe estrutura para cuidar de outros, né? Sim. Infelizmente não foi com a pessoa, né, que a gente gostaria que você tivesse a experiência, mas infelizmente foi. E só que Deus te preparou, né, para viver o que você está vivendo hoje. Exatamente. Então, exatamente, essa sua fala, exatamente. Estrutura para cuidar de outros. E é o nosso, tipo assim, vamos dizer assim, é a nossa missão. Eu pelo menos sinto assim, né? A nossa missão aqui na Terra é cuidar um do outro, né? É cuidar do próximo, é zelar, por mais que aqui eu sinto que a gente não tenha tanto tempo, eu no meu caso, né? A gente não tenha tanto tempo para cuidar do próximo, mas eu gosto da questão de cuidar. Igual eu sempre falo, se eu tivesse a oportunidade um dia de talvez estudar e fazer algum curso, seria nessa área de enfermagem, de cuidados, porque mas eu gosto. Na verdade, você cuida. Sim, eu cuido. Não existe mas cuidado não assim, mais né? lindo do que você chegar na casa de alguém, poder deixar a casa limpa para ele. Sim, dentro, é um privilégio. Dentro de um hospital, sabe? E também home care, um dos trabalhos mais importantes dessa equipe é a equipe da limpeza. Porque se não tiver limpeza, de toda pode forma, colocar tudo, sim. tudo a perder. De toda forma, você já cuida, sim. Sim, mas eu falo assim no sentido, se eu pudesse, né? Porque o que eu faço não precisa de estudo, né? Mas precisa de dedicação, de tempo e de muita atenção. Sim. Mas se eu pudesse um dia fazer uma faculdade, seria na área, assim, nessa área de cuidado, cuidado intensivo, porque eu gosto. Eu sinto, vamos dizer, compaixão por essas pessoas que estão assim, nesse estado. Mas em relação, por exemplo, igual você chegou, teve esse luto, em relação ao seu visto, como é que foi esse trâmite todo? Porque você estava num momento de luto, com certeza você não teve... Na verdade, eu terminei assim, desistindo. Naquele momento, eu entendi de Deus que eu tinha feito tudo errado, sabe? Mesmo eu tendo apresentado ao Senhor antes de vir do Brasil para cá, né? Eu tinha apresentado, então tinha essa convicção de que Deus tinha confirmado que era para eu vir. Sim. Mas aqui, com todo esse cenário, né, aí que aconteceu, eu fiquei desestabilizada. Então, assim, Senhor, eu entendi tudo errado, não era para eu ter vindo, eu terminei me desestruturando toda, vou voltar. Mas aí você falando isso, me veio na memória a história de José, né, José do Egito, vamos dizer assim. Deus mostrou para ele um sonho, uma visão, e ele passou por aquele processo todo. Então, tipo assim, no momento, a princípio, parecia que estava tudo errado, não era Deus que estava trabalhando ali, né? Que a gente não entende o mover, a gente não entende o caminho ao qual Deus está nos guiando. E às vezes a gente até pensa, nossa, eu estou no lugar errado, só pode. Não tem condições, tá dando tudo errado, então não era para eu estar aqui. Exatamente, aí nesse momento ali eu fiquei me planejando para voltar. Eu cheguei até a entrar em contato com a minha chefe lá do Brasil, falar para ela, né, que tudo que tinha acontecido com a minha mãe, que realmente eu estava sem condições nenhuma de andamento ao meu plano, ao meu processo, e que eu ia voltar, que se eu voltasse, eu estava me estruturando para voltar, se quando eu voltasse teria a vaga, né, de volta. Ela falou que sim, que estava tudo certo, que eu não me preocupasse, se não fosse na unidade que eu trabalhava, seria em outra unidade, mas que sim, eu voltaria a trabalhar, e eu fui me organizando para isso. Cheguei a informar a imigração, né, que a gente ia voltar, organizar em relação ao tempo que se passasse ali dos 6 meses, porque a gente precisava organizar a escola dos meninos, né, entregar o apartamento, aluguel, tudo, e ficou tudo organizado. Quando a gente estava para decidir para voltar a comprar as passagens, veio a pandemia. E no momento da pandemia, Deus ali já começou a trabalhar e falar comigo, que era para mim ficar e não voltar. E assim, na verdade eu não queria. Não queria ficar? Eu não queria ficar. Não, eu não queria ficar. Eu queria realmente voltar, porque de toda forma eu tinha lá na estrutura, amigos, família, tudo emprego, lá, né, como enfermeira na minha área, e assim, não, eu tenho que voltar realmente. E teve um dia que eu recebi uma carta. Eu ia até trazer a carta, mas terminei não trazendo. Eu recebi uma carta escrita à mão, por um americano, toda em inglês, e ela falava assim no envelope, para o current resident. Inclusive na época eu nem sabia o que era current resident, que meu inglês era bem básico, meu Deus. Aí ficou lá aquela carta uma semana em casa, e eu não abri a carta. Aí um dia eu com minha filha, aí o filho, essa carta chegou, sendo que eu tô com medo de abrir, eu não sei se era para a pessoa que morava aqui antes, mas tem o endereço, tem primeiro, né, o nosso endereço com o andar e tudo, o primeiro piso, de estar current resident. Ela, não, mãe, isso aqui é para um residente atual, pode abrir. Eu abri a carta e li a carta.
Nossa, foi assim, foi a primeira situação que Deus veio para falar comigo em relação que eu tinha que ficar e não voltar. Porque existem alguns momentos na vida da gente, né, que a gente desiste, mas quem desiste somos nós. Deus não desiste. Nunca. Quando Ele tem uma promessa, quando Ele tem um plano para cumprir na sua vida, Ele não desiste. E ali eu li aquela carta, me emocionei muito. Eu lembro que eu saí gravando, gravei a carta e falei, gravei um testemunho. Enviei esse vídeo para minha prima no Brasil, para os meus pastores no Brasil, saí enviando para um monte de gente. Gente, olha isso não é coincidência. Por quê? Porque dentro da carta citava um versículo, Isaías 41:10, que foi a primeira vez que Deus falou comigo quando eu me converti em 2016. Deus falou comigo através de Isaías 41:10, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Então, assim, esse versículo, ele marcou a minha vida, a minha caminhada cristã. E sempre eu tinha esse versículo comigo, em todas as situações que eu tinha, eu ia para esse versículo. E receber essa carta de um americano escrita à mão, com Isaías 41:10 dentro dessa carta, para mim não foi coincidência, né? Porque existem milhões de versículos na Bíblia, e ele escrever, e ele colocou assim a frase, como eu falo com você, Isaías 41:10, que fala, né? Que diz que Deus nos diz pra gente não temer, né? Não temas, porque eu sou o seu Deus. Eu estou com você, eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é exatamente como fala o versículo. Tem outra versão aqui da NVI, né? Por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Uau! E nesse momento que eu li esse versículo, assim, eu fiquei muito feliz, apesar de ainda estar em planos de não ficar e voltar para o Brasil. Naquele momento eu entendi assim, não, Deus está comigo e onde é que eu quer que eu esteja, se eu voltar vai ficar tudo bem. E passou e a gente continuou com esses planos de voltar. Só esperar a pandemia passar para a gente poder voltar, né? Os aeroportos voltar, a gente fechado, até poder comprar a passagem, porque até a passagem não estava podendo comprar. Aí um outro dia que Deus falou comigo, eu estava no Seabra, e uma moça chegou próximo com um português bem difícil. Ela tinha chegado aqui muito nova, acho que ela tinha uns 45 anos. O nome dela é Luciana. E ela chegou próximo a mim e falou, olha, eu tô querendo comprar um pão de queijo, e pediu sugestão de um pão de queijo, que eu tava na geladeira assim do pão de queijo. Eu falei, olha, eu gosto muito desse pão de queijo. Ela, obrigada, eu vou pegar ele. Aí pegou o pão de queijo e começou a falar comigo, conversar. E aí, o que é que você faz no Brasil? O que é que você faz aqui? Eu comecei a conversar com ela. No Brasil eu era enfermeira, eu sou enfermeira, mas aqui eu ainda não dei andamento, eu tô para voltar pro Brasil, tô esperando só essa questão da pandemia passar. E ela falou, nossa, você é enfermeira no Brasil, eu sou enfermeira aqui. E na hora ela abriu a bolsa, tirou o cartão dela, tenho até hoje esse cartão guardado, e ela me entregou o cartão e falou, olha, se você não voltar para o Brasil e ficar aqui e dar andamento ao seu processo, concluir todo o seu processo com a licença, me ligue. Tá aqui meu cartão, me ligue, porque onde eu trabalho tem oportunidade de emprego. A gente está precisando de enfermeira. Na verdade, os Estados Unidos todo, né? Precisa de enfermeira. E naquela hora, assim, ela me entregou o cartão, eu segurei o cartão e fiquei meio impactada. Eu digo, nossa, qual a probabilidade de você estar no supermercado fazendo compras e vir alguém pedir sugestão de um pão de queijo, que é uma pessoa que é brasileira, mas chegou aqui muito nova, fez faculdade de enfermagem aqui, abrir a bolsa, te entregar um cartão e falar, olha, tá aqui meu contato e me liga que tem emprego para você. E o que mais me impactou que no cartão dela, o local, ela era coordenadora de uma unidade. E existem várias unidades que a enfermeira trabalha, né? Hospital, nurse home, home care, clínica de estética. Mas o cartão dela, o local que ela era coordenadora era de um hospice. Ela é coordenadora de um hospice. Hospice é um lugar onde as pessoas que estão na fase terminal vão ficar, né? De 1 mês a 6 meses. E ali eles recebem um cuidado, que a gente chama o cuidado paliativo. Onde ele tem ali conforto, higiene, né? O toque, o afeto, né? O afeto, o cuidado integral realmente que ele precisa, né? Como eu falei, acho que o paciente que mais precisa do nosso cuidado é o paciente que está morrendo. E aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Eu digo, não é coincidência.
essa moça assim, É muita coisa pra ser coincidência. Nossa, eu fiquei assim, impressionada. Aí eu comecei a falar com Deus assim, Senhor, eu sei, você quer que eu seja enfermeira aqui, eu acredito que eu tô entendendo isso. Mas como que eu vou conseguir isso? Porque eu me sinto analfabeta nesse lugar. Senhor, eu me sinto analfabeta nesse lugar. Minha oração para Deus era dessa forma. E realmente era como eu me sentia. Porque meu inglês era muito básico. E um dia eu estava em casa, não sei se você conhece a Igreja do Véu, a congregação cristã. Sim. Eu nunca tinha ido nessa igreja, eu não sou da congregação cristã. E um dia eu estava em casa assim, inquieta. E uma coisa assim, vai na Igreja do Véu, vai na Igreja do Véu. Eu só ouvia falar da Igreja do Véu, mas eu nunca tinha ido. Eu nunca fui também. E eu saí chamando muita gente pra ir comigo. Gente, vamos lá. Sabe aquela inquietação, uma coisa assim que... Eu acredito que foi Deus, realmente, o Espírito Santo me incomodando pra ir. Porque eu acredito que quando Deus quer falar com a gente, Ele não usa, né, nome de igreja, Ele não tem denominação. Ele usa qualquer pessoa em qualquer lugar. Mesmo sendo de outra igreja, foi uma inquietação muito grande para eu ir lá na Igreja do Véu. E terminei que eu convenci minha filha, foi eu e minha filha na Igreja do Véu. Quando eu cheguei na Igreja do Véu, inclusive, eu me senti bem assim, ai meu Deus, as mulheres no meio com véu, fora da casinha, né? Me sentindo fora da casinha, os homens do lado, e eu lembro que eu cheguei falando com o rapaz lá da recepção, olha, eu posso ficar, eu não tenho véu. É a minha primeira vez que eu venho visitar. Ele pode sim, claro, você é nosso visitante, pode sentar onde você quiser. E eu fiquei sentada lá atrás, assim, bem quietinha. E o colaborador, acho que eles chamam colaborador, subiu lá no púlpito minha filha para pregar. Quando ele entrou, ele falou assim, olha gente, eu ia trazer uma palavra bíblica, mas de última hora o Senhor me incomodou muito forte de eu contar a história do meu pai. E ele começou a contar a história do pai dele. Talvez alguém aqui que veja o vídeo conheça ele. Eu não lembro realmente o nome dele. Isso já tem uns 4 anos que eu fui lá e eu recebi essa palavra. Naquele dia ali, Deus falou comigo através da boca daquele homem. Inclusive, eu já até falei com algumas pessoas da igreja que eu conheço para saber se conseguia achar essa pessoa, quem é ele, para eu poder agradecer. Um dia eu vou ter essa oportunidade de agradecer esse homem. Sim. E ele falou assim, eu vou contar a história do meu pai. E ele começou a contar a história do pai dele. O pai dele, eles são mineiros. O pai dele saiu do interior de Minas, foi pro interior de São Paulo, para São Paulo, para recomeçar a vida. Ele, a esposa e os filhos. Inclusive a irmã desse colaborador, a história foi com ela. Ela teve um acidente na bicicleta que machucou o pé dela. Inclusive parece que ela até anda mancando até hoje por conta desse acidente. Ele falou lá, ele contando lá na igreja. E o meu pai foi, gente, para São Paulo, e minha irmã estava um dia brincando na bicicleta e enganchou o pé na corrente, a corrente estraçalhou o pé da minha irmã e tinha muita sujeira, assim, terra. Na hora estava passando um carro, era um médico que trabalhava numa unidade de saúde próximo, colocou minha irmã dentro, meu pai foi junto, chegou lá, tinha uma freira, antigamente muitas freiras atendiam. Essa história que ele contou foi coisa de tipo 40, 50 anos atrás. Acho que 50 anos atrás, uma freira recebeu o pai dele com a irmã dele e disse, olha, vai ali naquela pia, lava o pé da sua filha, estava bem cheia a unidade, não tem condições aqui, eu não tenho como parar agora, lava, o mais importante é lavar o pé dela. Lava e usa aquele sabão, ela explicou assim de longe, e ele foi lá, o pai dele com o pé da filha, lavou tudo e ficou lá aguardando. A freira chegou, olhou e falou, nossa, você é da área de enfermagem, você já tinha feito isso antes? Aí o pai dele, não, eu nunca fiz, não. Eu fiz o que a senhora falou. Ela, nossa, tá muito bem lavado o pé da sua filha. Você leva jeito, a freira falou pra ele. Aí a freira olhou pra ele, inclusive o pai dele estava sem trabalhar na época. A freira olhou pra ele e falou, se você quiser, eu treino você. Eu vou falar com a direção da unidade, se você quiser, você volta aqui segunda-feira, e eu treino você e você vai se tornar enfermeiro aqui junto comigo nessa unidade de saúde. Disse que o pai dele na hora, né, ficou ali, a filha dele foi atendida, ajeitaram o pé dela, tudo, e voltou para casa. E quando o pai dele chegou em casa, falou, mulher, tu não sabe o que aconteceu lá na unidade de saúde. A freira que atendeu chegou para mim e falou que se eu quisesse, que eu levava jeito. E que se eu quisesse, ela ia me treinar. E antigamente existia muito isso. Sim, antigamente. As freiras treinavam as pessoas para serem cuidadoras e serem auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem. Existia muito isso. E ele falou para a mulher, ó, tu não sabe o que aconteceu. A freira me propôs eu voltar lá segunda, ela vai me treinar e vou me tornar enfermeiro lá na unidade de saúde. Como é que eu? Aí nessa hora, Deus desceu do céu e usou a boca daquele homem para falar comigo.
Ele falou assim, como é que eu, um analfabeto, vou me tornar enfermeiro naquela unidade? Ou eu tô doido, ou Deus tá doido. Tem alguma coisa ou errada. a freira tá doida, né? E assim, quando ele falou isso, sabe, na hora, porque assim, nunca eu tinha até dividido com o meu marido sobre isso, de me sentir analfabeta aqui. Então foi algo muito particular, que era só meu e de Deus. E logo um testemunho de um enfermeira, né? Pois é, não, um homem que se sentia um analfabeto que jamais. E o colaborador no final falou assim, e gente, acreditem, meu pai se tornou enfermeiro naquela unidade. Que incrível. Então naquele dia foi pra mim o checkmate, assim, pra mim, de Deus. Eu disse, não, Senhor, não tem como mais eu achar que não, e decidi ficar. Mesmo o coração ainda estando lá no Brasil, sabe? Mesmo querendo voltar muito. E assim, meus planos eram só estar lá no Brasil, voltar. Eu já estava com muita saudade do Brasil, já tinha se passado aí quase 2 anos de pandemia. Aí foi quando, depois desse culto, né? Eu disse, não tem como. Eu falei com meu marido, disse, não tem como mais adiar esse plano. Deus tem essa promessa para mim. Eu recebi hoje dessa igreja essa promessa, essa confirmação, que mesmo me sentindo analfabeta, eu vou me tornar enfermeira nesse lugar. O que eu preciso, eu já tenho, que é a fé e a confiança na promessa que Deus tem para mim. Agora eu preciso realmente fazer a minha parte, porque uma parte é o impossível, né? Que a gente deixa com Deus, e a outra parte é o possível, que é o que a gente pode fazer. Exatamente. E aí eu comecei a fazer a minha parte. Buscar o advogado, né? Me capacitar, estudar para fazer a prova, para tirar minha licença, me capacitar em outras áreas. Fui me capacitando muito. Uma área que, né, que Deus confirmou para mim é idosos e paciente terminal. Então me especializei em Alzheimer, em cuidado com idosos, me especializei em cuidado terminal, paliative care, e assim fui fazendo muitos cursos. E foram 2 anos mais ou menos nesse processo. Nesses 2 anos eu não fiquei de braços cruzados, sabe? Fui estudar inglês, fui fazer a minha parte. Porque tem uma parte que a gente tem que fazer, a outra a maior parte é nossa, meu Deus. Só dá um toque. E nesse caso você foi estudando, mas e o seu processo com advogado, você já tinha resolvido? Ou estava em andamento? Estava em andamento porque essas coisas demoram muito. E assim, é um processo sério, sabe? Requer muita documentação. Muito cuidado. Você tem que realmente comprovar. E um bom profissional, né? Sim, você tem que realmente comprovar o profissional que você era no Brasil. É outra coisa também que eu mais uma vez reconheço, né? Deus, ele já sabia, de 20 anos atrás, ele já sabia 20 anos na frente que eu ia precisar. Cada pedido que foi feito no meu processo, eu tinha a documentação. Eu trabalhei 20 anos no estado, né? Na Secretaria Estadual de Saúde lá. Sim. Eu fui 20 anos enfermeira do estado e nesses 20 anos eu participei de coisas assim, artigo científico, publicação, trabalho em equipe para melhorar comissões, que eles chamam, né? Comissão de óbito, comissão de prevenção de doenças, comissão de treinamento. Eu sempre estava assim ativa nesse meio. Saía publicação em diário oficial, com cargo de confiança, cargo de comissão, análise de óbito, parará. E depois de um tempo, assim, eu nunca imaginei que um dia eu ia precisar. Naquela altura você fazia sem intenção do futuro, né? Não imaginava nunca. Coisas assim, que eu busquei de documentação de 20 anos atrás, que eu consegui também buscar, porque isso fica oficialmente registrado no Diário da União, do estado de Pernambuco. E foi uma das coisas assim, que fortaleceu muito o meu pleito, a minha trajetória toda como enfermeira, as premiações que eu tinha, sabe? E fui comprovando ali toda essa trajetória de 20 anos, né? Além do diploma, de tudo. E depois, além de tudo isso, a gente também tem que tirar a licença aqui nos Estados Unidos, que foi uma etapa bem difícil. Mas, como eu falei, né? Eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. Honrou o meu esforço, me capacitou. Olha, Deus me deu uma força que eu, humanamente falando, não conseguiria. Eu reconheço que tudo que eu conquistei aqui até agora, eu devo ao Senhor. Eu dou toda a honra e glória para Ele, porque assim, aí tem gente que até fala, mas você estudou, você fez sua parte. Mas tiveram dias que eu sentei nas mesas, 7 da manhã, e saía 2 horas da madrugada. Eu levantava só para ir no banheiro, porque até para comer, meu marido trazia comida para mim. Eu estudei num tempo que humanamente ninguém consegue. Foi uma força assim que Deus me deu, que eu reconheço, foi o Senhor. No momento do estudo, no momento da prova,
Em todas as etapas que eu passei, foi a mão do Senhor. Nos prazos que estava assim, se encerrando, o próprio advogado às vezes ligava pra gente: olha, gente, é quase impossível, só tem uma semana, vamos se preparando, a gente vai ter que reformular para reapresentar, porque o prazo não vai dar. E Deus vinha e mostrava que era Ele que estava, sabe, no processo, no pleito imigratório, no comando. Então é uma coisa que eu falo assim, não é porque eu sou enfermeira, não é por conta do meu diploma, não é por conta de um advogado, é a mão do Senhor. Em todos os momentos Deus mostrou pra mim, sabe, olha, não é por você, não é por nada, sou eu que estou fazendo. Por isso que toda honra eu realmente dou pra Ele e reconheço. Glória a Deus, né? Amém. E você comentou comigo que você dá cursos aqui. Sim. E é uma outra coisa também que Deus tem me usado muito, né, para a comunidade que fala português. A comunidade brasileira, a comunidade portuguesa, cabo-verdiana, o pessoal da Angola. Eu tenho muitos alunos que passam comigo. Eu trabalhei numa escola 2 anos, uma escola bilíngue, que fica lá na cidade de Attleboro, aqui em Massachusetts. E eles dão curso em francês, inglês, espanhol e português. Eu fui a professora de português durante um bom tempo. Que legal. E nesse período foi muito lindo, sabe, gratificante. Eu ouvi pessoas falarem assim: nossa, obrigada por essa oportunidade de nos treinar na nossa língua materna. Sim. Porque muita gente tá aqui e não tem oportunidade de estudar inglês, né? Às vezes o pessoal no Brasil: nossa, tá há 10 anos lá e não fala inglês fluente. Mas assim, a gente tem que respeitar, né, o tempo de cada um, a situação de vida de cada um. Sim. Tem pessoas que estão aqui e estão aqui há 10 anos, mas nem no seu país de origem teve a oportunidade de estudar o português. E eu vi isso, sabe? E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de ter esse olhar dessas pessoas, que era um olhar que eu não tinha. Pessoas que chegaram pra mim e falaram: olha, obrigada pela oportunidade de me ensinar na minha língua materna, porque eu tô aqui tipo há 15. Eu vi pessoas aqui há 20 anos que não tinham inglês fluente. E só poderia ter um certificado americano num curso de CNA, que é Nurse Assistant, que auxilia as enfermeiras nos hospitais, no Nurse Home, Home Care. Eles podem trabalhar em vários lugares. E como que funciona essa questão, por exemplo, eles não têm o inglês fluente, eles fazem esse curso, eles conseguem um trabalho por causa que eles não têm o inglês suficiente, vamos dizer assim, né? Consegue, porque o trabalho deles, na maioria, é cuidado, que eles chamam Active of Daily Living, que é atividade de vida diária. É o banho, vestir, alimentar. Meio, vamos dizer que não precisa de tanto do inglês. Não precisa muito, né? do inglês, mas Sim. o que é que acontece? Acaba É tão lindo que eles né? começam a trabalhar, estão tipo certificados e preparados, assim, o mais importante, segurança, sabe transferir o paciente da cama para cadeira de roda, um cadeirante, por exemplo. Ele sabe toda a técnica, né? Ele chega lá capacitado e com o tempo o inglês vai fluindo no seu tá tempo. Convivendo, né? Convivendo com o americano. Tem muitos também que falam português, falam espanhol. Eles conseguem se comunicar. Não é só o inglês, né? Tem muitos pacientes idosos que precisam do cuidado, que também falam outra língua. Porque tem muitos enfermeiros, por exemplo, no Brasil, que gostaria de vir e falar: mas eu não falo inglês, né? Como que seria? É impossível e tal. Então tá aí uma, vamos dizer assim, uma oportunidade também, né? Pra pessoa se qualificar aqui, mesmo sem inglês, e o inglês depois vai surgindo conforme vai a convivência, né? A gente pode ser enfermeiro educador, né? E fora o ganho que a gente tem de ser ponte na vida de outra pessoa, essa pessoa querer fazer, né, um curso na língua materna dela, ela conseguir terminar. Porque a leitura do inglês na área de saúde, muita coisa é similar ao português. Então, tipo, para fazer um teste, uma prova, eles conseguem ler e responder com conhecimento. A dificuldade maior é realmente o speaking, né? A fala, até por conta da pronúncia, do accent. Às vezes a gente fala uma palavra em inglês, a gente sabe como escreve, sabe ler, mas a pronúncia ele não entende. Sim. É igual o meu filho de 7 anos, o Davi, ele gosta muito de ensinar. Aí às vezes ele fala uma palavra pra mim e eu tento repetir. Pra mim, eu estou falando igualzinho ele. Ele fala: mamãe, não é assim. E repete. E a gente, na mente da gente, a gente pensa: não, eu tô falando igual, tô arrasando, né? Mas quem realmente é fluente fala: tá fora. Verdade. Mas olha, Ana, foi um prazer falar com você. Agora eu vou passar por um momento que eu falo que é a coisas do coração. Você vai tirar aqui, por favor, os coraçãozinhos. E o que tiver aí, você fala sobre. Pode ser? Tá. Vamos ver aqui essa palavra. Ela foi no último, gente. Confiança. 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 Confiar no Senhor.
Sim. Confiança só existe uma pessoa que a gente pode contar, tá? É o único que não vai nos abandonar, nem nos decepcionar, nem deixar de nos responder, por mais que a resposta seja não. Diferente daquilo que a gente está esperando. Diferente do que a gente espera, diferente do que você ora. Continue acreditando que o não, continue confiando que o não é porque Deus sabe o que vem à frente, que você não está vendo ainda. Exatamente. Então seja grato e confie. E eu deixei um versículo aqui: confia no Senhor de todo o teu coração, que está em Provérbios 3, 5. Amém. Amém? Pode pegar outro, por favor. Mais uma no outro. Coragem. Coragem. Pode falar o que significa para você coragem? Coragem significa para mim entender que nós não somos capazes de nada. Mas quando você coloca em oração, está conectado com Deus, existe essa força, essa coragem que Ele coloca através da mão dele, da vida da gente, pra gente fazer coisas que, humanamente falando, você sabe que você não é capaz. Mas que pela força que Deus dá pra você, você consegue ter coragem e conquistar coisas que você não conseguiria conquistar se você achasse que pelo seu próprio entendimento você conseguiria, porque na verdade não conseguimos. Nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. E agora eu vou lembrar de uma frase de uma filha minha. Eu fiz um curso recentemente para me tornar instructor da Red Cross. E o curso é um curso muito difícil. E minha filha chegou, foi uma sala que só tinha americanos e eu estava lá no meio, com inglês intermediário. Estava lá para apresentar inglês, para poder conseguir a minha certificação. Você faz uma análise, apresentação, treinamento, muita coisa que eles pedem. E eu ali, com muita coragem, né, acreditando, confiando que Deus ia me honrar, o meu esforço. E minha filha olhou para mim e falou: nossa, mãe, eu admiro muito a sua coragem, porque você não tem inglês fluente e você estava numa sala com uns 10 americanos para apresentar para eles em inglês. Mãe, não tem outra palavra a não ser coragem. Aí eu falei para ela: não, filha, coragem, mas é porque eu sei que o Senhor está comigo e Ele que me capacita. E eu deixei também um versículo aqui que fala: não temas, porque eu sou contigo. Está em Isaías 41, 10. Olha Deus confirmando. Isaías 41, 10. Amém, Senhor. Obrigada. Pega mais um, por favor. Tô indo lá para os últimos sempre. Mais um, peraí. Ui. Alegria. Alegria. Para mim, alegria é estar na presença do Senhor, estar disposta a estar aberta e ouvir o que Ele quer para nós, porque assim, não adianta eu querer algo que eu acho que vai me trazer alegria e aquela vontade for da carne, não for o que o Senhor tem para mim. Então eu acredito que a alegria está realmente na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é minha maior alegria. E estar com minha família, pessoas que eu amo. Isso é tudo. Eu deixei o versículo que está em Neemias 8:10, que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Você quer falar alguma coisa em específico? Eu queria só fechar falando sobre a importância de andarmos com fé, gratidão e otimismo. Eu acho que eles andam juntos, sabe? Se eu, durante todo o meu processo do pleito, né, eu não tivesse essas três, né, palavras que definem ali a fé junto com a gratidão e o otimismo, talvez eu não tivesse alcançado. Porque, como a gente falou, né, existe uma parte que é possível, que você pode fazer, existe uma parte que é impossível, que Deus pode. E isso você deixa para Ele fazer, mas tem uma parte que Ele quer que a gente faça, porque durante o processo Ele vai capacitando também. E se eu não tivesse tido a fé que eu tava, que inclusive eu ando com ele aqui no meu dedo, o grão de mostarda. Que gracinha, o grão de mostarda, eu ando com ele para me lembrar que a minha fé, ela precisa ser do tamanho do grão de mostarda, que tá lá em Mateus 17:20. Que legal. Para me lembrar o tempo inteiro da fé que eu preciso. Então, fé, gratidão e otimismo abrem portas. Sim, sempre. E a ingratidão, a falta de fé e o pessimismo, inclusive biblicamente, né, tá aqui, Deus nos mostra através de alguns versículos de como esse comportamento de pessimismo, de ingratidão e falta de fé
faz com que paralise, né? Sim, Qualquer trava, situação, né? trava. Então, se mantenham confiantes, com fé no Senhor, sendo grato independente do que aconteça, agradecendo ao Senhor no bom e no ruim, porque agradecer quando tudo vai bem é muito fácil. Eu quero ver ser grato e reconhecer a soberania dele quando tudo vai mal pra gente, né? Porque ele sabe o que vem à frente. Então, existem 3 passagens que falam muito sobre isso, sobre a ingratidão, a falta de fé e o pessimismo. O trecho de Lucas, em 17, onde Deus curou 10 leprosos, mas só um leproso voltou para agradecer a ele. A outra parte lá em 2 Timóteo, que descreve, né, que a gente vai viver um tempo mesmo de pessoas egoístas e ingratas. Biblicamente isso já está registrado, então que a gente possa moldar nossos pensamentos e nossas ações para encontrar gratidão em tudo. Sempre. E por final aqui lá em Números 13:33 fala dos espiões que foram ver a terra. Tem uma terra, né, que eles iam alcançar essa terra, e os espiões foram lá ver a terra, e quando eles foram, eles começaram a falar, só encontrar coisas negativas naquela terra. Ah, não, porque tem os gafanhotos, tem os gigantes, exatamente, os gigantes, e os espiões só viam esse cenário negativo. Enquanto Caleb e Josué via o quê? Uma oportunidade de conquista. Então é sobre isso que a gente leva para a vida da gente. Que diante de um cenário, mesmo que pareça ruim, você tem um olhar de otimismo, de fé, né, no Senhor, porque só Ele pode cumprir. E gratidão. E reconhecer que ali pode ser uma oportunidade de você conquistar algo, sim, independente do cenário, porque não é o cenário, né? Deus é o governo. Hoje a gente está vivendo um cenário bem difícil, mas não é o cenário, tá? Se mantenha com os olhos focados no Senhor. Deus é o governo e Ele pode fazer. Obrigada Obrigada a você. Compartilhar a sua história com a gente, por você Amém. ser esse exemplo de pessoa. Obrigada. Que Deus continue te abençoando, te Amém, prosperando amém. e abrindo portas que você jamais imaginou em sua Amém, vida. amém. Amém? Eu estou aqui disposta, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que Ele quer através da minha vida. Obrigada, Deus te Amém, abençoe. eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você também. E que Deus também possa continuar te usando nesse trabalho de alcançar pessoas, de levar palavras, edificar. Porque tipo, você tira seu tempo, né? Com tanta coisa. Casa, né? Filhos, a família, trabalho. E você tira aí o seu tempo para estar aqui gravando e compartilhando com pessoas, histórias de outras pessoas. Deus abençoe você também. Parabéns por esse trabalho. Obrigada, Deus te abençoe. Amém.